Queridos, boa noite, paz do Senhor. Sente-se, fique à vontade, pode ficar à vontade, tá bom? Aqui acaba 9 horas, né? É isso, pastor? Eu vou combinar com vocês assim. Nós vamos ler a Bíblia agora, aí eu não vou pedir para você ficar de pé. Aí vocês me dão aí 20 minutos além do tempo, tá bom? Se eu não terminar a mensagem em 20 minutos além do tempo, a gente vem outro dia para terminar. Amém, queridos? Amém? Eu vou pedir desculpa pelo horário, não vou pedir perdão, que eu não pequei. Vou pedir só desculpa. Lá na nossa igreja, pastor Cairo, obrigado pelo convite, prazer. Rapaz, mas você tá bonitão, hein, rapaz? Rapaz, tem uma turma que joga bola aqui na igreja, não? Tem um pessoal que gosta de bola aí, não, né? Tem? Rapaz, o Cairo era fera, rapaz. Jogava muita, era um dos melhores da cidade. Bom, lá na nossa igreja, hoje era culto infantil. Normalmente o nosso culto lá começa às 18 horas, né, irmão Raimundo? Termina às 8 horas. Culto infantil pegou fogo, o povo está lá até agora orando, né? E aí eu sou líder de senhores, varão, sou líder de senhores lá na igreja, né? Secretário administrativo, sou líder dos obreiros e faço tudo para o pastor, o co-pastor. Quer dizer, pastor, posso ir? Pode, depois que terminar o culto. Amém, irmão, amém, tudo bem, eu fico. Aí terminou o culto, apareceu algumas crianças para apresentar. O secretário não pode ir embora, irmão, tem que ficar colhendo dados e tudo para fazer certificado depois, né? Mas cheguei, graças a Deus. Eu quero ler um texto bíblico com os irmãos, sentado como você está. Eu sei que você tem um costume bacana de levantar, ficar de pé, mas do jeito que você está, abre a sua Bíblia. Você não vai ficar de pé, mas é o seguinte, abriu a Bíblia, tem que ficar aberta até terminar, tá bom? Abra aí em Efésios capítulo 4, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler um versículo somente com os irmãos, e a partir daí eu quero colocar o raciocínio para trabalhar em cima de uma temática: caminho do reino. Vai ser muito dinâmico, muito rápido, muito simples, até porque assim, eu fico muito desconfortável no púlpito, porque eu não sei pregar, e aí eu fico meio nervoso, tremendo, né? Então assim, a gente vai trazer uma reflexão com o tema caminho do reino, ou a caminhada do reino, para que a gente vai pontear ela em 4 pontos, para você ficar isso no coração, amém? Se você encontrou aí, Efésios capítulo 4, só para mim entender aqui em cima, eu digo assim, amém? Amém. Olha que bacana, hein? Todo mundo achou, amém? Na minha tradução diz assim, rogo-vos, a palavra rogo-vos, aí você já entendeu que ela está no plural, não é rogo, é rogo-vos. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que Paulo está escrevendo não para uma única pessoa. Paulo está escrevendo para um grupo, para uma turma, para uma igreja. Por isso, no plural, ele está falando com todos. Ele diz, rogo-vos, pois eu, presta atenção nesse pronome que apareceu, rogo-vos, pois eu é pronome pessoal. A gente usa o pronome pessoal quando você se refere a você mesmo, quando você está chamando para si a atenção, você diz eu, não você, pronome pessoal, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Note que Paulo é prisioneiro, mas ele deixa especificamente claro que ele é prisioneiro no rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis. Presta atenção nisso aí. Se você leu e se você recorda, essa palavra ou esse verbo andar, aqui está numa conjunção diferente. Essa palavra andar, ela aparece 8 vezes na carta que Paulo escreve à igreja dos Efésios. 8 vezes ela aparece na carta que Paulo escreve aos Efésios. Paulo diz, rogo-vos,
pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Outra coisa importante que você tem que entender é que Paulo está dizendo para a igreja que está em Efésios que existe uma maneira de andar. E que maneira é essa? Note que a maneira de andar é pré-definida, já está estipulado o modelo, o jeito. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito que alguém falou. Não, é de uma maneira que Paulo está dizendo, é de uma maneira digna, já está estabelecido. Andar de modo digno. E digno de quê? De vocação a que foste chamado. Amém? Diga assim comigo: rogo-vos. Agora diga assim: eu. Diga andeis. Diga modo digno. Isso é para aprender na sua mente. É importante que você escute o que eu digo e grave no coração, para amanhã você falar para o seu amigo de trabalho a palavra que você ouviu aqui. Essa palavra não é minha, essa palavra é do meu, do seu, do nosso Deus. Queridos, Paulo, quando escreve para esta igreja, lá no capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Preste a sua atenção. Note que Paulo está dizendo para você que a sua luta não é contra o seu irmão, porque não é carne nem sangue. Paulo está dizendo, não é um contra os outros. Ele diz que é contra poderes espirituais. Ele cita principados, dominadores. São demônios em uma organização que milita contra a humanidade ou contra a igreja. Quando Paulo fala que a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue, ele me chama a atenção para uma doutrina bíblica que uns chamam de dicotomia e outros chamam de tricotomia. Qual é a diferença? É porque aqueles que acreditam na dicotomia são aqueles irmãos que acreditam que o homem é formado de corpo e de alma. Essa doutrina diz que a alma é bem conjugada com o espírito, para que eles entendam que é só corpo e alma. São os dicotomistas. Agora tem a doutrina dos tricotomistas. Aqui eu tenho, pastor, a intenção e o meu coração se inclina. E também faz parte da doutrina das Assembleias de Deus no Brasil. A tricotomista é aquela que os irmãos creem, missionária, que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Eu quero pegar esse gancho e dizer para você que você é corpo, você é alma e você também é espírito. Perceba que há uma parte material. O corpo é material, nós somos material. O corpo é a capa, o corpo é o envelope da alma. Mas esse não é você. Embora você veja, embora você cuide muito bem do seu cabelo, da sua barba, do seu jeito. Os irmãos vêm para a igreja de domingo com a melhor roupa, a melhor gravata. As irmãs vêm toda ajeitada. Tem irmão aqui que, se você vê ele na segunda-feira, você nem conhece ele, porque hoje ele está bonitão, está bem arrumado. O corpo precisa desse aparato, desse cuidado. Agora, você não é isso, você não é o corpo, você é a alma, porque a alma é a essência do ser humano. Se você pensa, é porque você tem uma alma. Se você sente, é porque você tem uma alma. Se você consegue se movimentar, articular, tudo isso é um comando que vem da sua alma. Note, meu irmão e minha irmã, que algumas vezes na Bíblia Sagrada a alma não recebe o nome de alma. Algumas vezes na Bíblia Sagrada, ou algumas não, muitas vezes a Bíblia dá um nome para a alma como
coração. Lembra do que Salomão falou? Salomão falou assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu vou traduzir: de tudo o que se deve guardar, guarda a sua alma. E por que guardar a sua alma? Lembra do que Paulo escreveu para a igreja de Efésios? A nossa luta não é contra coisas materiais, senão entregaria o corpo e salvaria a alma. Não, a nossa luta, varão, é contra o espírito, é espiritual a nossa luta. Por isso que você tem que guardar a sua alma, porque a sua alma, o centro do seu entendimento, é o maior campo de batalha, meu irmão, minha irmã. É o maior campo de batalha. E o inimigo da minha alma, o inimigo da sua alma, ele quer agarrar essa tua alma, ele quer tomar a sua alma, ele quer roubar a sua alma. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai pregar a Bíblia, ou quando a gente está escutando alguém pregando a Bíblia, porque toda vez que alguém começa a pregar a palavra, o inimigo se agita, e agita também dentro da igreja, meu irmão. Não pensa você que o inimigo não vem aqui, não senta no banco e assiste culto. Assiste, ele não cultua, mas ele assiste. Por quê? Porque o inimigo, ele fica vigiando na espreita. A Bíblia diz que ele parece um leão, e sabe como é que o leão caça? O leão fica olhando, e ele vê uma manada de animais, e ele não ataca o mais forte, pelo contrário, ele ataca sempre o mais fraco. Então o inimigo fica estudando, e ele começa a perceber que tem alguém que rejeita a informação da palavra de Deus, tem alguém que não está recebendo, aí ele começa a atacar aquela pessoa com dardos inflamados, e a pessoa começa a ficar inquieto. É por isso que normalmente você vê pessoas na hora do louvor, glória a Deus, aleluia, muita alegria, bate palma, sapateia, fala em línguas estranhas, pula, agita, mas na hora da pregação do evangelho dá uma coceira, dá uma agonia, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, tem que atender o telefone, não consegue ficar quieto. Cuidado, que isso faz parte da arma do inimigo, porque se tem alguém que quer fazer com que a informação da palavra não chegue na sua alma, é Satanás. Por isso, entenda, meu irmão e minha irmã, aqui da Assembleia de Deus Ebenezer, o inimigo, ele está no campo de batalha e ele quer tragar a sua alma. Olha o que Paulo escreveu para a igreja de Roma. Paulo não conheceu aquela igreja, mas ele pastoreava aquela igreja por cartas. Lá no capítulo 12, versículo 2, se eu não me engano, está na Bíblia. Ele diz assim: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ó mente, ó alma. Transformação, ela só vem através de informação. Quer ser transformado? Receba a informação. Que informação? A informação da palavra de Deus. Um dia desse, pastor, eu estava na frente da igreja e passou uns jovens. E eles perguntaram: moço, aonde tem uma casa para alugar? E eu tinha acabado de passar numa rua, 2 ruas acima da igreja, e vi lá uma placona verde: aluga-se. Aonde tem uma casa para alugar? E eu chamei o jovem e falei assim: ó, 2 ruas, você entra à direita, tem uma placa lá. E eles ligaram o carro, 2 encontraram a casa. Por que eles encontraram a casa? Por que eles estão morando até hoje? Porque eu dei uma informação. E a informação gerou uma transformação a partir de uma ação. A informação gera uma ação. E essa ação gera transformação. O diabo sabe disso. E a igreja tem pedido essa perspectiva. Porque a informação, a palavra pregada, e você praticando ela, gera transformação. É por isso que Paulo fala para a igreja: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação que a Bíblia, a palavra de Deus, gerou em vocês. Depois dessa, eu acho que eu posso pregar, que ninguém vai andar.
E se andar, eu sou bom de mira, meu irmão. Eu acerto o microfone longe. Esse texto bíblico que a gente leu, está aqui na carta que Paulo escreveu aos Efésios. E eu acho curioso essa carta. Para mim, é a minha predileta. Eu gosto de toda a Bíblia, mas quando chega aqui nos Efésios, eu gosto muito. Porque essa Bíblia trata de mim como igreja. Se você falar nos Colossenses, você vai perceber que Paulo vai falar do cabeça, que é Jesus. Mas aos Efésios, ele fala do corpo, que é a igreja. Fala de mim, fala de você, fala de nós. É por isso que você vai ver aqui na carta aos Efésios, ele dando conselho para o pai, para o filho, para o patrão, para o empregado, para as mulheres, para os maridos. Está tratando da igreja, está tratando de nós. E dia de domingo, a palavra tem que ser essa, pastoral. É para nós, para nossa segunda-feira, a nossa semana ser abençoada. Paulo, ele está conversando com a igreja que é bonita, inteligente, rica e intelectualmente respeitada. E ele escreve essa igreja e diz, rogo-vos. Ou seja, ele está falando para todo mundo, não pode ficar ninguém de fora. A informação é para todo mundo. Porque a gente tem aquela mania de falar assim, se fulano de tal tivesse aqui para ouvir essa palavra, porque essa palavra é dele. Meu irmão, se essa palavra for para alguém que não está aqui, você acha que Deus você está servindo? Está aqui quem tem que ouvir essa palavra. Agora, Paulo usa o verbo andar 8 vezes. E eu, é claro, irmãos, fiquei curioso, porque é muita sequência da mesma palavra. Por que Paulo está usando o verbo andar? Eu preciso voltar um pouco no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Lá tem uma declaração de Jesus, pastor. Jesus faz a maior das declarações, porque essa declaração de Jesus, ela muda o curso da humanidade. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, eu não sei se você já percebeu a força gramatical que o texto usa para trazer uma informação para mim e para você. Olha só, primeiro Jesus disse, e disse-lhe Jesus, eu, pronome pessoal. O que a gente falou? Que traz para si a responsabilidade. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu, ele está apontando para si. Por quê, irmãos? Para não confundir aquelas pessoas que estavam confundidas, quando Salomão disse que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final é de morte. Se há caminhos, alguém pode ficar confuso, procura de um lado, procura do outro. Aí Paulo diz assim, aí Jesus diz assim, eu sou o caminho. Agora não é só eu sou o caminho. Ele usa um artigo que a gente chama de artigo definido. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Aí eu sei, você sabe, a letra O é uma vogal. As vogais são A, E, I, O, U. Agora, o O aí não é vogal, é artigo. E os artigos têm duas famílias. A família dos indefinidos e a família dos definidos. Então, olha a expressão gramatical do texto. Jesus disse, eu, pronome pessoal, sou o artigo definido, o caminho. Ou seja, eu, ele, o definido, que ele é o caminho. Então, quem quiser outro caminho, está se perdendo. Porque o caminho está bem definido, é Jesus. Agora, Jesus é de uma sabedoria, irmão, que confunde eu e você. Ele não fala que é só o caminho, ele diz que é a verdade e que é a vida. Ou seja, você pode estar num caminho aí e pode estar tudo muito bem. Você pode até pensar que está no caminho certo, mas se não tiver verdade, não tiver vida, sai fora daí, sai fora daí, sai fora daí. Essa declaração de Jesus missionária foi tão forte que durante muitos anos a igreja, ela não se cumprimentava assim, opa, como é que está, pastor? Tudo bem? Pai do Senhor. O senhor é da onde? Eu sou lá da Assembleia de Deus Ebenezer. Eu sou lá da Assembleia de Deus Shekinah. Eu sou da Batista, da Presbiteriana. Não. Durante muitos anos na história, a igreja era conhecida como os do caminho. Atos capítulo 9, versículo 2. Paulo chega no sumo sacerdote e diz assim, me dá autorização, me dá cartas, porque eu quero ir prender alguns do
caminho. Tamanho a força da declaração de Jesus. Agora presta atenção, que anos depois, Paulo está conversando com a igreja e ele diz, andeis. Por que Paulo usa essa expressão 8 vezes aqui na carta? Porque essa igreja, apesar de ser bonita, apesar de ser rica, intelectualmente preparada, é uma igreja que está parada. Isso mostra aqui? Não mostra aqui. Mostra no capítulo 2 de Apocalipse, porque lá João escreve uma carta também para a igreja de Éfeso, e ele diz, olha, eu tenho uma coisa bacana com você. Qual é? É porque você, igreja, você não admite homens mentirosos, você não suporta os maus profetas, mas eu tenho uma coisa contra ti. O que é? Porque perdeste o primeiro amor. Irmãos, vamos contextualizar? Nós estamos vivendo dias onde tem igrejas grandes, bonitas, faraônicas, ricas, canal de TV, canal de rádio, o povo bonito, o povo rico, todo mundo cheio de dinheiro, mas não tem amor. Igreja sem amor, a Bíblia diz que parado. Água parada gera mosquito da dengue. E dengue mata. É capaz de você estar aqui, mas está parado. É capaz de você vir aqui todo dia, mas você está parado. E aqui nesse texto, eu encontrei pelo menos 4 verdades para fazer você se movimentar novamente. E rapidamente, vamos lá. Primeiro, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, rogo-vos. Lembra que eu disse? Está no plural. Não é só para um, é para todos. Por quê? Lembra da temática da mensagem? Caminho do reino. E o que eu aprendo? Que para caminhar no caminho do reino, a primeira coisa que eu tenho que entender é que esse caminho, ele é comunitário. Como assim? Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Ele é do pastor, ele é do presbítero, ele é do diácono, do auxiliar, ele é das irmãs, é dos irmãos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de toda a igreja. Nesse caminho do reino, todo mundo tem que andar. Ninguém pode ficar para trás. Não existe um ministério lá na frente e o outro lá atrás. Se as irmãs aqui tiverem um ministério mais agitado que os homens, está errado. Homens de Deus se agitam, se organizam. Não pode um andar e o outro ficar parado. A caminhada do reino é para todo mundo e para todo mundo andar. E por que é para todo mundo? Porque a caminhada do reino, irmão, ela exige comunhão. Comunhão. Não se pode ter amizade com Deus sem antes ter amizade com uns com os outros. É o apóstolo que me ensina que se eu digo que amo a Deus, que nunca vi, não te amo, que vejo todo dia, eu estou mentiroso. Aliás, não há possibilidade, meu irmão, minha irmã, de ter comunhão assim, se não tiver comunhão assim. Não há como, se não tiver comunhão na vertical, jamais haverá comunhão na horizontal. Ou melhor, se não tiver comunhão na horizontal, jamais terá comunhão na vertical. É por isso que Jesus falou, se você tem uma oferta e lembrar que no caminho do gasofilácio, você lembrar que tem uma bronca com seu irmão, opa, antes de ofertar, volta lá, acerta tudo e aí vem a oferta. Porque você corre o risco só de depositar e de não ganhar nada. Porque a caminhada do reino, ela exige comunhão. A nossa briga não é contra carne nem sangue. O que temos visto hoje é uma guerra entre denominações, entre ministério, entre irmãos. Na internet, irmão ataca irmão. Na igreja, irmão fala mal de irmão. Irmão persegue irmão. Irmão bota irmão na justiça. Que igreja é essa? Que caminho é esse? Irmãos, eu não tenho sombra de dúvida que se Jesus voltar hoje, se você tiver uma bronca com seu irmão e por orgulho você não consertar, dar um passo, você fica. Ah, pastor,
Você está falando isso porque você não sabe o que aconteceu. Foi ele que pisou no meu pé. Irmãos, vá lá, porque você é filho da paz, e o filho da paz vai. A Bíblia diz que hoje, na graça, não só o pastor é sacerdote, mas todos somos sacerdote. Sacerdote, a palavra sacerdote significa pontífice. Sabe o que significa pontífice? Aquele que constrói ponte. Ou seja, se você é um sacerdote e você está vendo que tem um espaço longo entre você e seu irmão, faça uma ponte, mas não deixe essa barreira roubar a sua alegria em Cristo Jesus. Ah, foi ele que fez. Não importa, eu aprendi que o maduro sofre mais, porque ele olha para o erro do imaturo e carrega nas costas. Então construa uma ponte hoje e peça perdão. Estou nem olhando mais no esboço aqui, não estou nem olhando, só para a gente dar tempo ali. Salmista Davi, no Salmo 133, ele diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Aí ele diz que é tão bom que é como o quê? Como óleo precioso. É óleo, mas é óleo precioso. Aí ele diz, é o óleo precioso que desce pela cabeça, a barba, a orla das vestes de Arão. Aí ele diz mais, a comunhão é tão boa que é como o monte Hermon. Deixa eu explicar uma coisa para você. Está aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 20. Deus está dando uma receita para Moisés. Moisés, prepara o óleo. Mas não é qualquer óleo. É o óleo especial. O óleo que só Moisés sabia preparar. Pegava o azeite, 4 iguarias, colocava, deixava curtir. Aquilo gerava um perfume, meu, muito agradável, a ponto da Bíblia dizer que aquele óleo era precioso. Quando ia consagrar o sacerdote, ele dobrava o joelho, aí vinha Moisés em Arão e jogava o azeite. Aquele azeite, quando ele batia em Arão, ele exalava um perfume que conseguia chegar nas narinas de milhões de pessoas, e as pessoas ficavam... O cheiro de consagração, o cheiro de óleo, o cheiro de azeite. Presta atenção, antes do óleo descer, lá no primeiro versículo, a Bíblia diz que tem comunhão, e ela é boa quanto o óleo que desce. Na Bíblia, óleo é presença do Espírito Santo. Para o óleo descer, tem que ter comunhão. Se não tiver comunhão, o óleo não desce. Se não tiver comunhão, não tem presença do Espírito Santo. Se o óleo não descer... Ficava todo mundo, o cheiro, o aroma do óleo, o óleo precioso. Comunhão, irmão. Comunhão gera um perfume agradável às narinas de Deus. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não podemos nos matar. Às vezes, damos ouvido para quem é de fora e não damos ouvido para quem é de dentro. Às vezes abraçamos quem é de fora e não abraçamos quem é de dentro. E a Bíblia diz que primeiro os da fé. Que briga é essa? Que bagunça é essa na igreja do Senhor Jesus? Para o óleo descer tem que ter comunhão. E o salmista diz que é como o orvalho do Hermon, que vai até os montes de Sião. Irmão, isso é lindo, isso é lindo. O Hermon fica ao sul, ao norte, e ele é muito alto, e por ser alto, fica geado, uma camada de gelo em cima. Só que do outro lado sul, Sião, seco, deserto. Aí o agricultor planta, e fica torcendo para um vento passar lá no cume do Monte Hermon, e quando ele passa, ele tira o orvalho, e o orvalho vem, e chega na lavoura que está precisando de água, e ali é um refrigério, e faz a semente, ela florescer com força. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu tenho algo que você quer, e você tem algo que me edifica. Quando você estiver na seca, seja um Hermon na vida de alguém.
Deus tem te levantado para abençoar, não para amaldiçoar. O inimigo entrou dentro da igreja e falou: agora eu vou implodir por dentro. E tem gente dando lugar, irmãos. Eu vejo em rede social páginas criadas só para defamar eu e você, a fé. E a gente ainda curte, comenta, compartilha. O inimigo sabe que comunhão entre nós é comunhão com Deus. Na caminhada do reino, essa caminhada é comunitária, ela é minha, ela é sua. Na caminhada do reino, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Agora, uma outra coisa que eu aprendo aqui é que a caminhada do reino ela é comunitária, ela é minha, ela é sua, mas também ela é só minha e é só sua, ela é individual. Porque olha o que Paulo diz, rogo-vos de todo mundo, pois eu, pronome pessoal, eu, você. A caminhada do reino é para todo mundo, é sim, mas ela é só sua. Por quê? Você nunca vai chegar no céu e vai conversar com o irmãozinho lá. E aí, irmãozinho? Rapaz, tu está aqui. Estou aqui. E tu chegou aqui como? Com a fé do meu pastor. Conversa para o filho. Ô filho, você está aqui, você chegou aqui como? Com a fé do meu pai, da minha mãe. A caminhada do reino, ela exige decisões. E essas decisões ninguém pode tomar por você. Você é que tem que decidir. Sabe esse grupo lá? Sai dele. Quem tem que tomar decisão é você. Sabe essa amizade? Sai dela. Tome a decisão. Sabe esse namoro? Sai dele. Toma a decisão. Eu li um livro. Eu era menino ainda, pastor. Reverendo Caio Fábio, abrindo o jogo sobre o namoro. E ele dizia assim: é melhor você ficar 30 segundos vermelho do que viver o resto da vida amarelo. Porque hoje na igreja é o seguinte: os nossos jovens, e não só os nossos jovens, membros da igreja encontraram um relacionamento. E está muito bom, está muito legal, entre aspas, porque ele ou ela não é crente, não confessa a mesma fé, julgo desigual. E isso você sabe, está te matando, mas você não, como é que eu faço? Eu estou com vergonha. Fique 30 segundos vermelho para dizer assim, não posso mais, não quero mais. Senão tu vai casar e vai ver o resto da sua vida amarelo. Amarelo de um lado e roxo do outro. Decisões na sua vida pessoal que só você pode tomar. Decisões na sua vida profissional que só você pode tomar. Decisões na sua vida espiritual só você pode tomar. Pastor, eu não leio mais a Bíblia. Tome a decisão de ler. Ninguém começa lendo porque gosta, começa a ler porque é a comida para a nossa alma. Eu não oro porque eu não consigo ficar de joelho. Ora de pé, ora deitado, mas toma a decisão de orar. Toma a decisão de mudar a sua vida. Chega de ser esse crente raquítico, moribundo, cabisbaixo. O caminho do reino, ele exige decisões. Se teu irmão não for, vai você. Se teu irmão não faz, faça você. Se teu irmão não é fiel, seja fiel você. Mas tome a decisão. Tome decisão. Vamos lá, para acabar. Em terceiro lugar, primeiro eu disse que a caminhada do reino é comunitária. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Ela exige comunhão. Segundo, eu falei que a caminhada do reino ela é individual, mas que exige decisões. E em terceiro, olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Está aí no versículo, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Irmãos, se tem um varão que me encanta, é esse rapaz chamado Paulo. Se tem alguém, pastor, que tem propriedade para falar prisioneiro do Senhor, é Paulo. Ele está escrevendo essa carta e ele está preso, porque são 4 as cartas da prisão, e Efésios é uma delas. Ele está preso,
Mas mesmo preso, ele está ensinando, exortando, orientando. Filipenses é uma outra carta da prisão. E Filipenses é conhecida a carta da alegria. Ou seja, o homem está preso, mas lá no capítulo 4 de Filipenses, ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Esse homem aqui, ele sabe o que fala. Ele está preso. Agora, preste atenção. Preste atenção. Eu já evangelizei em presídio. E um dos constrangimentos é que quando você chega lá, você vê um monte de amigo. Pessoas que você conheceu no futebol, no dia a dia. O cara sumiu, está viajando, não. Às vezes está preso, você chega lá. Um dia entrei no presídio, tinha 200 homens assim. Aí alguns começaram a virar de costa. Amigos do futebol que eu conheci, tudo preso. Eu pensei que o cara estava viajando, estava se dando bem nos Estados Unidos, está preso. Irmãos, quando você vai num presídio e vê o cara prisioneiro porque cometeu um crime, roubou, matou, cometeu uma infração, ele está preso pagando pena. Paulo está preso, mas Paulo não cometeu crime. Quem está preso porque comete crime, paga pena. Agora, quem está preso porque não cometeu nada, ele paga preço. Agora, preste atenção. Eu falei para você que a caminhada do reino é comunitária, é minha e sua. Existe comunhão. Eu falei para você que a caminhada do reino, ela é só sua ou só minha, porque exige decisões. Agora, a caminhada do reino, ela exige um preço. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesse domingo. Olha aí, 21 horas e quase dando meu tempo. Vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você que teve paciência de ficar aqui até agora. Qual é o preço? Qual é o preço que você tem pago na caminhada? Qual é o preço que você tem pago nessa obra aqui? Nessa obra aqui. Qual é o preço? Eu conheço essa igreja aqui muito antes de ser Ebenezer. Conheço os pastores que passaram por aqui. Conheço os irmãos que já choraram aqui. Já vi muitos milagres nesse salão. Homens que pagaram o preço. Reverendo João Batista, um pastor presbiteriano pioneiro nessa cidade, pastor Caio. Um dia encerrou um culto e pegou a bicicleta e foi para casa. Era necessário passar por um beco para chegar no seu lar e ver a mulher e os 3 filhos pequenos. Mas alguém interceptou ele no beco. Mataram ele. E olha que ele caiu da bicicleta, não satisfeito, eles rumaram um pau na cabeça dele, até esmagar a cabeça dele. Sangrou até a morte. E em casa, uma esposa e 3 filhos. Um homem que pregava o evangelho e pagava um preço. Porque muitas vezes pioneiros que passaram por essa cidade foram que deixaram fruto para que eu e você fosse crente hoje. Homens que pagaram um preço com a própria vida. E hoje você não tem coragem de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, de frequentar culto de oração. Que igreja é essa que somos? Que geração é essa que somos? Aleluia. Nesse momento, lá na Coreia do Norte, irmãos dentro de um túnel no esgoto, fazendo culto, porque não tem liberdade de culto, porque lá a ordem é matar. E mesmo assim, com toda dificuldade, em túneis, estão celebrando a alegria de ser cristão. Irmãos, pastor, que para ler a Bíblia, eles têm uma única Bíblia, e são dezenas, centenas dele. Tem que rasgar as páginas da Bíblia e dar uma página para cada um. Olha, aproveita. Você tem um mês para ler essa página aí. Você tem um mês para ler essa. E vai distribuindo. O irmão tem tanta sede da palavra que ele lê num dia e espera 29 para ter o privilégio de trocar a página com o outro e dizer: me dá agora que eu quero ler essa página. Lê essa aqui, varão. E você tem uma coleção de Bíblias em casa. Tem a constituição desse país te sustentando e te protegendo, e você não lê a Bíblia? Irmãos, que tipo de crente somos nós? Não oramos meia hora a mais,
porque o nosso coração tem um outro Deus. Qual é o preço, irmão? Qual é o preço que você tem pago? Tem um livro, eu não sei, é bem provável que vocês já leram, porque é um livro bem antigo, do reverendo Umbler. Desculpa o meu inglês, é bem baiano. E ele conta a trajetória de 17 anos preso em cela comunistas. Todo dia sendo torturado para negar a Jesus. Irmãos, arrancava a unha dele. Ele esteve aqui no Brasil dando esse testemunho. Arrancava as unhas dele. Ele não tem nem unha mais nas mãos, nos pés. Não tem. Corpo todo queimado. Porque todo dia um soldado do Satanás ia lá. Hoje você vai negar. E ele não negou. Pagou um preço. Ele conta que um dia ele estava tão fraco, que ele não pegava sol, e muito barulho na cela para não dormir. Ele disse que alguém falou assim: tem visita para você, tem visita. E ele sai amarelo do pátio. Ele disse que ao longe ele consegue ver que parece que é minha mulher, mas é minha filha. Quando ele sentiu, foi o baque da filha abraçando ele. Falou: papai, que saudade, que saudade. E ele, sem força para retribuir o abraço, daqui a pouco ele só sentiu um soldado pegando a menina e falou assim: hoje você vai negar a Cristo. Hoje você vai negar, porque se você não negar, nós vamos pegar o coração dessa tua filha e vamos arrancar e colocar na tua mão. Ele conta no testemunho que diz assim: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe por te negar só essa vez. Porque enquanto era comigo eu suportava, mas com minha filha eu não suporto. Narrativa dele. A filha se apossou de uma força divina, empurrou o soldado, abraçou ele e disse: papai, não negue a Cristo não, papai. Porque eles vão me matar, mas nós nos encontraremos no juízo final. É porque nós estamos muito insensíveis, irmãos. Mas até hoje, pastor, homens e mulheres são assassinados, queimados por essa palavra, por amor a esse evangelho, por fidelidade a esse Deus. E eu e você reclamando que o culto é 2 horas. Amigo meu, vou contar e vou encerrar. Amigo meu, reverendo Ronaldo Lindório, um dos grandes missionários desse país. Pesquisa depois. Ronaldo Lindório, homem que mais evangeliza índio no mundo. Conta que um dia ele estava na África pregando. Mais de 15 mil pessoas. Mais de 15 mil pessoas. 5 horas de culto. 5 horas de culto. Debaixo do sol. E ele disse que encerrou. Aí de longe ele viu, mexeu o capim. E ele ficou olhando, será que é um leão? Daqui a pouco ele viu uma mulher andando, arrastando sem os membros inferiores e arrastando. Chegou perto dele e começou a chorar. E ele disse: o que foi, minha filha? Ela falou assim: pastor, eu não consegui chegar a tempo. Há 3 dias que eu estou rastejando, mas não consegui chegar a tempo. Não tem como fazer um apelo para mim, para me aceitar a Jesus. Eu não entendo a nossa geração que não sabe o que é pagar preço. Eu não entendo a nossa geração que não sabe o que é cultuar mais, que não valoriza pastor. Pelo contrário, quando vê um pastor sendo defamado na internet, clica e diz: é verdade. Nem todo pastor é ladrão, nem todo pastor é mau caráter. Tem homens que têm dedicado as suas vidas por amor a essa palavra, esse evangelho, que precisa da proteção de uma igreja que paga preço. A caminhada do reino, ela exige um preço. Eu não sei o preço que você tem pago, mas eu espero que seja realmente um preço.
Eu vou deixar o restante para a próxima vez que eu vim aqui. Para a gente falar sobre que a caminhada exige uma dignidade. Todo mundo aqui é crente? Todo mundo aqui? Tem alguém que não é evangélico aqui hoje? Todo mundo é crente. Está todo mundo firme ou tem alguém que vai reconciliar hoje? Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida e que Deus possa trazer uma sensibilidade sobre o seu coração. Porque enquanto eu e você está aqui, gozando da liberdade de culto e de luz elétrica, internet e instrumentos, há pessoas hoje dentro de uma cisterna cheia de estrume, porque elas não podem ter a liberdade de glorificar o nome do Deus delas, sem que sejam desceifadas. Pastor Cairo, me desculpa pelo atraso, me desculpa pela rigidez, mas é uma palavra pastoral. A minha esposa veio comigo, ela chegou ali, entrou, paraibana está ali. Deus abençoe vocês. Eu acredito que estaremos outra vez juntos para a gente poder aprender um pouco dessa palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, pastor.